Como alguém pode dizer "eu te amo" e trair ao mesmo tempo? Por que não sente culpa? Por que dorme tranquilo depois de mentir, ocultar e destruir a confiança? É falta de amor. Ou há algo mais profundo acontecendo em sua mente? A psicologia revela que a infidelidade não começa no desejo, mas no cérebro, em um mecanismo invisível que justifica, silencia a culpa e normaliza a traição antes de ela ocorrer. E quando você entender isso, nada voltará a parecer o mesmo. A maioria das pessoas acredita que a infidelidade é uma decisão impulsiva, um erro momentâneo provocado pelo desejo ou pela tentação. Mas o conteúdo original deixa claro algo inquietante. A traição não começa na cama, começa muito antes, na forma de pensar. Antes que exista uma mensagem, um olhar ou um encontro, ocorre uma mudança silenciosa na mente. A pessoa começa a reinterpretar o seu próprio relacionamento. O que antes era compromisso agora é percebido como rotina. O que antes era estabilidade se transforma pouco a pouco em uma suposta prisão emocional. E aqui aparece o primeiro mecanismo psicológico fundamental: a justificação interna. O infiel não se vê como uma pessoa má. Pelo contrário, constrói um relato interno, onde ele ou ela é a vítima. Repete para si que não recebe atenção suficiente, que não é mais compreendido, que suas necessidades não são ouvidas. Essas ideias nem sempre são falsas, mas são exageradas e isoladas, desconectadas de qualquer responsabilidade pessoal. O conteúdo do canal Rival ressalta que esse processo é perigoso porque ocorre de forma gradual. Não há um alarme que avise. Não há uma linha clara que seja cruzada de repente. Tudo desliza lentamente para uma zona cinzenta, onde a traição começa a parecer aceitável. Neste ponto aparece o segundo elemento fundamental: a desconexão emocional. Para conseguir trair sem desmoronar pela culpa, a mente precisa separar as emoções. O infiel aprende a compartimentalizar sua vida. Uma parte continua cumprindo o papel de parceiro normal, enquanto outra parte vive uma realidade paralela, onde as regras morais parecem não se aplicar. O mais perturbador é que, segundo a análise psicológica do conteúdo original, essa desconexão nem sempre é consciente. Muitas pessoas realmente acreditam que podem amar e trair ao mesmo tempo sem contradição. Não porque sejam monstros, mas porque sua mente aprendeu a calar a culpa antes que ela fale. É aqui que a infidelidade deixa de ser apenas um ato e se torna um processo mental. Um processo que, uma vez iniciado, tende a se reforçar sozinho. Cada pequena mentira facilita a próxima. Cada justificativa faz com que a traição pareça menos grave. E quando o ato finalmente ocorre, psicologicamente, tudo já estava decidido muito antes. E esta é a pergunta que abre a próxima parte. Se a mente é capaz de normalizar a traição, que outros mecanismos invisíveis entram em jogo para mantê-la em segredo? Uma vez que a traição foi racionalizada internamente, entra em jogo um mecanismo ainda mais profundo e perigoso: o autoengano consciente. O conteúdo original explica que a mente humana não apenas mente para os outros, mas primeiro precisa mentir para si mesma para poder sustentar a vida dupla sem colapsar emocionalmente. O infiel começa a reinterpretar a realidade. Os fatos objetivos perdem importância diante da narrativa emocional que foi construída. Já não se pergunta se o que faz está certo ou errado, mas se parece justo. E quando a emoção se torna juíza, a moral deixa de ser um limite claro. Aqui aparece um padrão psicológico recorrente: a minimização. O engano não é definido como traição, mas como algo sem importância. Apenas mensagens, apenas uma conversa, apenas um desabafo. Cada palavra suaviza o impacto real do ato. A mente reduz o peso da ação para evitar a dor de se reconhecer culpado. O conteúdo do canal Rival aponta que esse processo não ocorre de repente. É progressivo e silencioso.
A pessoa se acostuma a viver com pequenas incoerências internas, e quanto mais tempo o segredo é mantido, mais difícil se torna admitir a verdade, inclusive para si mesmo. Outro elemento-chave é a comparação emocional. O infiel começa a comparar constantemente. Como se sente com seu parceiro oficial versus como se sente com a terceira pessoa. Essa comparação, sem contexto nem responsabilidade, sempre favorece o novo, o proibido, o que não exige compromisso. A mente ignora que essa emoção intensa não é amor, mas novidade e escape. Para sustentar esse desequilíbrio, a pessoa cria uma divisão interna muito clara. De um lado, a vida real, com obrigações, problemas e rotina. De outro, a vida emocional, onde se sente validada, desejada e compreendida. Essa divisão permite que a culpa fique suspensa em um espaço ambíguo, onde não é enfrentada diretamente. O mais inquietante, segundo a análise psicológica original, é que o autoengano não apenas protege o infiel, mas o torna convincente. Ao acreditar na própria história, ele pode mentir com naturalidade, sem sinais evidentes de conflito. Não porque não sinta culpa, mas porque aprendeu a silenciá-la. E então surge uma pergunta inevitável. Se a mente pode justificar, minimizar e dividir a realidade, o que acontece quando o medo de ser descoberto começa a aparecer? Depois do autoengano, chega uma etapa inevitável que o conteúdo original descreve com muita clareza: o medo. Não um medo imediato e explosivo, mas um lento, persistente, que se instala na mente e começa a dirigir cada pensamento e cada ação. O temor de ser descoberto não aparece de repente. Infiltra-se pouco a pouco, como uma sombra que nunca desaparece. No início, o infiel se sente seguro. Acredita que controla a situação, que sabe ocultar os detalhes, que ninguém nota as mudanças. Mas, com o tempo, essa sensação de controle se transforma em vigilância constante. Cada mensagem recebida gera tensão. Cada silêncio é interpretado como suspeita. Cada pergunta inocente do parceiro é percebida como uma ameaça. A análise do canal rival explica que aqui surge um estado psicológico fundamental, a hiperatenção. A pessoa começa a observar tudo com excesso de cuidado. Controla seu tom de voz, revisa suas próprias palavras antes de falar. Calcula horários, desculpas e álibis. Viver deixa de ser espontâneo e se torna uma atuação permanente. Este medo não afeta apenas o relacionamento oficial, mas também o clandestino. A terceira pessoa deixa de ser apenas um refúgio emocional e começa a se tornar uma fonte adicional de estresse. O infiel teme que ela exija mais, que queira visibilidade, que cometa um erro. O que antes parecia liberdade agora parece uma gaiola com duas portas se fechando ao mesmo tempo. Em nível emocional, o corpo começa a reagir. Surgem sinais claros: insônia, irritabilidade, mudanças repentinas de humor, dificuldade de concentração. O conteúdo original ressalta que a mente não foi projetada para sustentar contradições profundas por muito tempo, sem pagar um preço psicológico. Paradoxalmente, esse medo também reforça o engano. Em vez de levar à verdade, empurra a mentir melhor. As explicações tornam-se mais elaboradas, as justificativas mais detalhadas. E quanto mais complexa é a mentira, mais presa a pessoa fica dentro dela. O mais trágico desta fase é que o infiel já não age movido pelo desejo, mas pelo pânico. Não engana para se sentir bem, mas para evitar que tudo desmorone. A traição deixa de ser uma escolha e se transforma em uma reação desesperada. E então, surge o ponto de ruptura que o conteúdo original deixa em suspense. Quando o medo supera o prazer. Quando a ansiedade pesa mais que a emoção. Que caminho a mente humana finalmente escolhe? Chegando a este ponto, o conteúdo original é muito claro. A vida dupla começa a ruir. Não porque alguém tenha descoberto a verdade ainda,
mas porque a mente humana tem um limite. Sustentar duas versões de si mesmo por tempo demais exige uma energia emocional que acaba se esgotando. O infiel já não mente apenas para fora, também mente para dentro. Convence-se de que tudo está sob controle, de que pode seguir em frente sem consequências, de que a situação é temporária. Mas, no fundo, surge uma sensação constante de desgaste. Viver em duas realidades paralelas provoca uma fratura interna silenciosa. O canal rival descreve esta fase como o início da desintegração psicológica. A pessoa começa a se confundir com as suas próprias histórias. Esquece o que disse a quem, confunde datas, contradiz versões anteriores. Cada erro, por menor que seja, aumenta a pressão interna. O medo já não é apenas de ser descoberto, mas de cometer uma falha irreversível. Aqui surge um fenômeno importante: a perda de identidade. O infiel já não sabe com clareza quem realmente é. Em casa age de uma forma, fora de outra completamente diferente. Com o tempo, ambas as versões começam a parecer falsas. Mesmo os momentos de solidão tornam-se incômodos, porque não há um eu autêntico para onde voltar. O conteúdo original ressalta que nesta etapa surge um distanciamento emocional profundo. O parceiro oficial percebe frieza, ausência, desconexão. O infiel está fisicamente presente, mas mentalmente exausto. Cada conversa cotidiana parece pesada, cada gesto de carinho desperta culpa, e cada conflito é vivenciado com uma intensidade desproporcional. Ao mesmo tempo, o relacionamento paralelo também se deteriora. A tensão acumulada elimina a espontaneidade. O medo contamina o desejo. O que antes era refúgio, agora parece outra responsabilidade a cumprir. A pessoa começa a evitar encontros, a responder menos mensagens, a buscar desculpas para não enfrentar nenhuma das duas realidades. Este é o momento em que o auto-engano não basta mais. A mente começa a enviar sinais claros de colapso: apatia, cansaço extremo, ansiedade persistente, inclusive sintomas físicos sem causa aparente. O corpo, como explica o conteúdo original, acaba dizendo o que a boca se recusa a admitir. E assim, sem um escândalo externo ainda, a estrutura interna desmorona. A vida dupla não se sustenta mais por desejo nem por prazer, mas por inércia e medo. A pergunta inevitável começa a se formar em silêncio: continuar fugindo? Ou finalmente enfrentar a verdade? Segundo o conteúdo original do canal rival, esta é a fase decisiva. Não ocorre de repente nem com um grande evento visível. Ocorre por dentro. O medo começa a ser mais forte que o desejo, e isso muda tudo. Até agora, a vida dupla se sustentava pela emoção, pela sensação de fuga, pela adrenalina do proibido. Mas neste ponto, essa energia desaparece. O que resta é uma pressão constante. Cada chamada inesperada, cada mensagem fora de hora, cada pergunta aparentemente inocente, torna-se uma ameaça. O infiel não desfruta mais. Antecipa problemas. Vive em estado de alerta permanente. A mente já não descansa, nem mesmo durante o sono. O conteúdo original explica que aqui surge uma ansiedade silenciosa, profunda, que não pode ser justificada facilmente perante os outros, mas que consome por dentro. Começa então uma contradição interna muito clara. Por um lado, existe o impulso de fugir, de cortar tudo e recuperar uma vida normal. Por outro, o medo das consequências, o dano causado, a imagem destruída, a perda de controle. A pessoa fica presa entre duas opções que parecem igualmente dolorosas. Nesta fase, o comportamento muda de forma evidente. O infiel torna-se irritável, defensivo, impaciente. Qualquer pergunta é interpretada como suspeita. Qualquer comentário é vivenciado como ataque. Não porque o parceiro saiba a verdade, mas porque a culpa amplifica tudo. O conteúdo do canal rival ressalta um ponto-chave. O medo não é mais apenas de ser descoberto.
mas de ter que tomar uma decisão. Escolher implica renunciar. E renunciar implica aceitar responsabilidades. Para alguém que viveu evitando o conflito, isso é paralisante. Ao mesmo tempo, o relacionamento paralelo deixa de ser um refúgio emocional. Começa a ser percebido como um risco. O que antes parecia compreensão agora parece pressão. Surgem discussões, silêncios incômodos, censuras indiretas. A tensão substitui a ilusão. Aqui surge uma pergunta interna constante, repetitiva, que o conteúdo original descreve com precisão. Como cheguei aqui? A pessoa começa a revisar mentalmente cada passo, cada decisão aparentemente pequena que levou a este ponto. Mas não é mais possível voltar atrás sem consequências. O presente exige uma resposta. Esta é a antessala do desfecho. Não porque a verdade tenha vindo à tona ainda, mas porque a mentira deixou de ser sustentável. O medo, finalmente, venceu. E quando o medo domina completamente, restam apenas dois caminhos possíveis. Nenhum é confortável. Nenhum é inócuo. De acordo com o conteúdo original do canal rival, este ponto nem sempre chega com uma confissão explícita. Em muitos casos, a revelação ocorre primeiro por dentro. Antes que qualquer outra pessoa saiba a verdade, a pessoa que viveu a vida dupla já está quebrada internamente. O desgaste emocional atinge seu ponto máximo. O medo constante, a culpa acumulada e a tensão prolongada começam a se manifestar fisicamente. Insônia, cansaço extremo, dificuldade de concentração. Nada parece se encaixar. A vida cotidiana continua, mas sem sentido. Tudo parece artificial. Aqui aparece uma sensação fundamental que o conteúdo original ressalta com força: a perda de identidade. O infiel já não sabe quem realmente é. A pessoa que aparenta ser diante do parceiro não coincide com a que age em segredo. E a que vive em segredo também não representa o que imaginou no início. Ambas as versões mostram-se insatisfatórias. É neste momento quando surge a ideia de confessar. Não necessariamente por honestidade moral, mas por esgotamento. A mentira pesa demais. Mantê-la exige uma energia emocional que não existe mais. Confessar é percebido, inclusive, como uma forma de alívio, mas junto a essa ideia aparece o pânico. Confessar implica enfrentar o dano causado, aceitar o julgamento do outro e perder o controle da narrativa. O conteúdo rival explica que muitas pessoas ficam presas neste ponto durante semanas ou meses, oscilando entre dizer a verdade e continuar caladas. Em paralelo, o relacionamento paralelo entra em crise. A outra pessoa começa a exigir clareza, decisões, promessas. Já não bastam momentos roubados. Pede-se um futuro. E isso acelera o colapso. O que começou como evasão agora exige compromisso. Algo que o infiel nunca esteve preparado para oferecer. Em alguns casos, a verdade vem à tona de forma indireta. Um erro mínimo. Uma mensagem enviada errada. Uma mudança de comportamento que desperta suspeitas. Não é um grande descuido, mas a consequência natural de um sistema emocional exausto. Quando isso ocorre, a reação não é alívio imediato, mas choque. O mundo construído sobre silêncios desmorona em segundos. O conteúdo original descreve este instante como um ponto de não retorno. Já não se pode negar, já não se pode fingir. Mesmo quando não há descoberta externa, a ruptura interior é irreversível. A pessoa entende que nada voltará a ser como antes. A vida dupla terminou, embora ninguém mais saiba ainda. Aqui nasce uma certeza incômoda. Toda decisão que for tomada a partir de agora terá um custo real. Não decidir também é uma decisão, e talvez a mais destrutiva. Este é o limiar final antes do desfecho definitivo. A verdade não pode mais continuar escondida. No conteúdo original do canal rival, o desfecho não é apresentado como um momento dramático único, mas como uma cadeia de consequências inevitáveis. Nada se resolve de repente. Tudo se paga com o tempo.
Quando a verdade finalmente vem à tona, ou quando a decisão interna não pode mais ser adiada, a reação inicial costuma ser o silêncio. Não há grandes discursos nem explicações claras. Há olhares vazios, frases incompletas e uma sensação de irrealidade. A pessoa que descobre a verdade não entende ainda o que aconteceu. E aqui a ocultou, não sabe como justificar o injustificável. O conteúdo ressalta que aqui ocorre algo fundamental. A narrativa se quebra. Durante muito tempo, o infiel havia controlado a história, decidindo o que mostrar e o que esconder. Agora, esse controle desaparece. Cada palavra pode ser usada contra ele. Cada lembrança passada é reinterpretada sob uma nova luz. Para o parceiro afetado, o golpe não é apenas a traição, mas a reescrita do passado. Momentos que pareceriam reais agora parecem falsos. Promessas que pareceriam sinceras perdem valor. A confiança não se quebra de imediato, ela se erode de forma brutal e permanente. Em muitos casos, surge o arrependimento. Mas o conteúdo original deixa claro que arrependimento nem sempre significa reparação. Sentir-se culpado não apaga o dano causado. Pedir perdão não garante que o outro consiga seguir em frente. E aceitar a culpa não devolve o tempo perdido. Se o relacionamento termina, não há sensação de libertação. Pelo contrário, surge o vazio. A pessoa que viveu a vida dupla descobre que aquilo que buscava não preenche o espaço deixado pelo que foi perdido. O relacionamento paralelo, se continuar, enfrenta agora a realidade cotidiana, sem o mistério nem a adrenalina que o sustentavam. E muitas vezes também não sobrevive. Se o relacionamento tenta ser reconstruído, o processo é lento e doloroso. Nada volta a ser espontâneo. Cada gesto é observado, cada palavra questionada. O conteúdo rival insiste que a confiança, uma vez quebrada, nunca retorna à sua forma original. Pode se transformar, mas não ser a mesma. Com o passar do tempo, chega uma compreensão mais profunda. A pessoa infiel entende que não traiu apenas o parceiro, mas a si mesma. Perdeu coerência, identidade e estabilidade emocional. O preço não foi a descoberta, mas tudo o que foi destruído antes de chegar a esse ponto. A mensagem final do conteúdo é clara e contundente. Nenhuma vida dupla termina bem. Não porque sempre haja punição externa, mas porque o conflito interno acaba consumindo tudo. A mentira não é sustentável. A evasão tem data de validade. E quando tudo termina, o que resta não é a história que foi vivida em segredo, mas a marca que deixou em quem confiou. Uma marca que, em muitos casos, nunca desaparece.